Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, qual é a importância do limite de recursos, dentro da justiça contra o INSS? Isso é uma postura, isso é um esclarecimento muito importante para vocês, tá? Porque o papel do limite desses recursos vai ajudar ou vai prejudicar o segurado dentro do sistema judicial, impedindo que o INSS também recorra indevidamente e prolongar, a resolução dos casos, prejudicando ainda mais quem depende de benefício. Em 2023, por exemplo, cerca de 60% das ações previdenciárias ganharam decisão favorável em primeira instância, mas foram prorrogadas devido a sucessivos recursos do INSS. Quer dizer, 60% conseguiu dos segurados que recorreram à justiça ganharam a ação em primeira instância. Mas o que acontece? Tem recursos. Ah, mas o INSS tem recursos. Se você também perde a ação, é desfavorável ao segurado, você também tem direito a recurso. É assim que funciona a justiça. Infelizmente, o artigo 5º da Constituição brasileira, ele poderia ser mencionado, porque garante o direito razoável da duração do processo e a celeridade da tramitação também desses processos judiciais. Quando os segurados decidem recorrer à justiça, as suas expectativas geralmente giram em torno da busca de decisão justa, de garantia dos seus direitos. Muitos acreditam que o sistema judiciário irá compensar o que eles percebem como falhas e injustiças por parte do INSS. Porém, a realidade do processo judicial pode ser bem diferente, levando para um caminho repleto de desafios, prazos estendidos, decisões que nem sempre vão ser favoráveis, pessoal. É o que eu acabei de falar. A decisão 60% foi por quê? Porque esses segurados estavam bem robustos, estavam bem protegidos dos seus direitos, mas muitos benefícios são negados. O INSS também ganha a causa na justiça, tá? Então, é comum que esses segurados esperem uma resposta da justiça rápido, especialmente se a sua situação financeira depende do benefício. A expectativa de que a justiça resolverá a situação com agilidade é bem comum, principalmente para aqueles que estão passando necessidade imediata, que não é difícil de encontrar. Acredita-se que uma vez na justiça, o segurado vai reverter uma decisão negativa do benefício, que por vezes é considerada injusta. Esse sentimento é reforçado quando o segurado tem pareceres médicos, provas documentais, indicam claramente a necessidade do benefício, mas mesmo assim o INSS não o reconhece. Ao vencer uma ação, muitos segurados esperam receber também valores retroativos, os famosos atrasados, que o benefício seja concedido de forma contínua e sem futuras interrupções, proporcionando segurança financeira. Não pode ser concedido de forma contínua, porque se não tiver, por exemplo, uma data de cessação de um benefício, e, por exemplo, você estiver recebendo há 3, 4 meses um benefício que foi concedido judicialmente, e surgir um pente fino, você pode ser convocado e perder e o seu benefício ser cessado, mesmo depois de uma luta na justiça. Agora, quando o juiz estipula uma data de cessação, por exemplo, 12 meses, para você receber, estou dando como exemplo, o auxílio-doença, aí o INSS tem que respeitar essa data. Tirando isso, bom, a justiça, diferente do INSS, é vista por muitos segurados como um meio onde serão tratados com respeito, empatia, compreensão da situação específica. Na prática, o processo judicial contra o INSS, ele pode ser demorado, levando meses, em alguns casos até anos, tá? E se aparecer com complexidade, nós falamos sempre de 18 a 24 meses, elas podem durar até mais que isso. Embora existam mecanismos para priorizar processos de segurados idosos em situação de urgência, a morosidade é comum devido ao grande número de casos e recursos que o INSS interpõe, o que prolonga a espera por uma decisão final. Mesmo que os pareceres médicos, as provas, estejam anexadas ao processo, sejam robustas, também não é garantido o resultado. Os juízes podem manter a decisão inicial do INSS, dependendo aí da interpretação da lei e da análise de cada caso. Além disso, a quantidade de laudos exigidas pode aumentar, com perícias judiciais e contraperícias, o que representa um desafio adicional para os segurados. O pagamento de valores retroativos, embora esperado, ele pode ser demorado. Em caso de vitória judicial, a liberação desses valores atrasados nem sempre é imediato. O segurado precisa aguardar até que o pagamento seja autorizado pelo judiciário, o que pode levar meses. O processo judicial, pessoal, pode ser menos humanizado do que o esperado. O segurado deve fornecer documentação, cumprir prazos processuais, enfrentando uma burocracia que pode ser complexa, desgastante.
embora o judiciário busque melhorar a solução, ele também precisa seguir alguns protocolos legais que podem parecer frios e impessoais. Muitas vezes, né, o segurado tem que se acostumar com isso, infelizmente. Eu estou vendo um monte de comentário aqui no canal de gente falando que foi tratado muito bem isso e aquilo, depois foi indeferido o benefício pelos peritos. Parece que eles gostam de brincar, né, com a desgraça alheia, né? Bom, para lidar melhor com a realidade do processo judicial, é essencial que os segurados adotem algumas práticas e estejam bem informados sobre o caminho que decidiram trilhar. Por isso que eu sempre falo, fica de olho aqui no meu canal, fica de olho nos meus conteúdos, nas informações que eu passo, são atualizadas, são relevantes, são conhecimento que é necessário, pessoal. Algumas recomendações, bom, já vamos entrar com um advogado. Ah, mas eu não gosto, não quero pagar advogado. Tudo bem, nós já orientamos, um advogado, ele conhece a lei. Ele sabe, por exemplo, a documentação que é essencial, os recursos existentes, os caminhos, ele conhece tudo dentro da lei. É o trabalho dele cobrar no final. Ah, mas eu não quero pagar. Tudo bem, procura a Defensoria Pública, eu sempre falo. Mas é essencial você ter um acompanhamento especializado. Existem casos que somente o advogado pode resolver. Por exemplo, o mandado de segurança, quando o INSS não cumpre uma decisão judicial e ele tem prazo para cumprir, e o benefício não é implantado, não acontece nada. Somente um advogado pode interpor uma ação chamada mandado de segurança para comunicar ao juiz desse não cumprimento do INSS. E aí? Se você contratou um advogado lá no início, ele já vai entrar com esse mandado, porque ele também tem interesse no resultado do processo para ele receber. Agora, se você não entrou, você vai procurar um advogado só para fazer isso, pode sair até mais caro do que você iria pagar se tivesse lá desde o início do processo, tá, pessoal? É uma orientação que a gente tem que passar para vocês, tá? Laudos médicos, relatórios, toda a documentação organizada também pode acelerar o processo, facilitar a argumentação no caso de perícias ou revisões, tá? Bom, o segurado deve estar atento a notificações, exigências judiciais que também acontecem, tá? Evitando que o processo sofra atrasos por falta de documentação ou por descumprimento de prazos processuais. O processo ele pode ser emocionalmente desgastante, contar com o apoio de pessoas próximas a você é fundamental para você manter a calma, diminuir a ansiedade, né? E seguir os trâmites legais, tem que aguardar. Entrar na justiça contra o INSS é uma situação difícil, com expectativas legítimas aí de reparação e de garantia de direitos. Só que, no entanto, a realidade nem sempre vai atender essa expectativa. O processo pode envolver diversos desafios. Você se manter bem informado vai te deixar mais tranquilo e você vai saber lidar com tudo isso. Como nós falamos, existe lei, existe o Código de Processo Civil, no artigo 502, que define o trânsito em julgado, tá? Que impede, por exemplo, novas demandas sejam criadas em questões que já foram decididas. O que é o trânsito em julgado? É a decisão final. Acabou os recursos, acabou tudo. Tem que ser cumprida a sentença e acabou. Então, no caso, quando o segurado ganha o processo, sai a sentença e trânsito em julgado, isso significa que o INSS não tem mais como entrar com recurso. Da mesma forma, se o INSS ganhar, né, chega um momento que acabou. Só que existem diversos recursos, tá, pessoal? E outra, o processo, ele segue trâmites, não é assim. Não vai ser resolvido do dia para a noite, tá? Esses esclarecimentos vão trazer sempre benefício para você. E não custa você assistir 10, 15 minutos um vídeo, tá? Porque uma batalha judicial é aquele negócio, né? Você não tem nada garantido. Quanto menos você souber, pior para você. Muitas vezes você não quer ter um advogado. Então, é coisas para você pensar, tá? Um trabalhador que ficou, por exemplo, incapacitado e recebeu aí uma sentença favorável em segunda instância, ele teve que esperar o trânsito em julgado por mais uns 7 ou 8 meses, tá? Isso foi um estudo de caso que nós fizemos. As perícias sucessivas, recursos administrativos, só garante seu benefício após esgotar todos esses recursos. A justiça brasileira, ela estipula sobre os limites de recursos que ajudaria a entender a base legal de trás dessas decisões. Seriam incluídos referências do processo civil, a lei de benefícios sociais e a Constituição, porque aí chegaria uma explicação, uma transparência para todo mundo, tá? Porque é difícil. O segurado, a maioria, a não ser, por exemplo, eu, outros aí que pesquisam, que estão sempre antenados, que conhecem. A maioria de vocês aprendem com o INSS aqui, diante desses nossos conteúdos.
E graças a Deus, já teve muita gente que nós conseguimos aqui ajudar. Muita gente agradecendo, que seguiu o passo a passo e conseguiu, que bom. Não há nada mais gratificante que isso, tá, pessoal? Agora, possíveis mudanças na lei e propostas também de reforma, né? Trazem um panorama diferente aí para a justiça, tá? Essas propostas recentes no Congresso Nacional que visam limitar, por exemplo, o número de recursos possíveis e dar mais agilidades no seu processo, depende dos nossos deputados para votar isso, né? Não tem jeito. Tudo, ele não gosta de política. Não gosta de política, mas tudo passa pela política, pessoal. Tudo passa pela política. Se você não gosta de política e não tem uma opinião na política, não consegue enxergar as coisas que acontecem, você também não tem direito a reclamar. Você escolhe um cara porque ele fez uma promessa absurda e o cara não cumpre a promessa, depois você fica lá 4, 5 anos reclamando. Não adianta, você tem que pensar antes e enxergar que aquilo é um papo furado. Primeiro porque você já caiu uma vez no papo furado. E aí você vai e cai de novo na mesma conversinha. Quer dizer, enquanto a população brasileira não se atentar a isso, fica essa palhaçada que nós estamos vendo todos os dias acontecendo. Mas aqui é para falar de INSS, é para falar de política, né? Nós não estamos aqui também querendo interferir no pensamento de cada um. Eu respeito a decisão de todos, mas eu tenho a minha postura e tenho também as minhas convicções. Para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos, fique à vontade para assistir nossos vídeos quantas vezes quiser. Você vai achar tudo sobre INSS aqui no canal. Faça uma pesquisa na nossa página em vídeos e você vai encontrar um material que vai trazer respostas para você que você nem imagina que poderia ser, tá? Então aproveite. E se gostou do nosso vídeo, dá um like, né? Para fortalecer o meu trabalho, né? Final de semana eu aqui trabalhando, poxa, não mereço um like? Outra dica especial aí é você se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações, que assim você recebe nossos conteúdos sempre em primeira mão de forma relevante, tá bom? E você vai estar sempre atualizado. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, sempre me incentivando, interagindo, ajudando, que Deus proteja a vida de vocês, a família, a saúde de vocês, com muita paz, harmonia, tranquilidade, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu também lhe desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.